noite, bom dia, tudo bem? E aí, você tem algumas coisas que você fica com vergonha de fazer, a ponto de você preferir sofrer um tipo de dor a ter que enfrentar uma situação que você fica com vergonha? Por exemplo, já viu aquela expressão assim, eu prefiro injeção na testa a ter que falar em público? Olha, é o caso da nossa amiga Cindy Woods que escreveu aqui, não é? À medida que a gente vai vivendo a vida, a gente vai descobrindo essas vergonhas e vai falando coisas desse gênero, certo? No caso dela, ela tem muita vergonha de falar em público, de repente se associar com algumas pessoas, enfim, ela prefere sofrer alguma outra coisa do que ter que enfrentar esse tipo de situação em que ela fica com muita vergonha. Esse sentimento que ela tem fez ela se lembrar de um rapaz que está descrito ali no Evangelho de Marcos. Esse rapaz, ele ficou muito intrigado com um certo homem que estava sendo procurado pela lei e pelas autoridades. Um homem que muitos diziam ser o Messias, mas também tinha aqueles que diziam que ele era um blasfemador. Fosse quem fosse, esse rapaz, descrito em Marcos capítulo 14, queria saber mais a respeito desse homem, só que ele queria descobrir sem que ele fosse percebido, né? Ele não queria que ninguém visse que ele estava, quem sabe, andando com um suposto criminoso. Lá em Marcos 14, versos 51 e 52, diz o seguinte, que esse jovem estava coberto unicamente com um lençol e estava seguindo Jesus. Aí, alguém ali, eles agarraram o rapaz e ele, com receio, o que fez? Largou o lençol e fugiu nu. Aquele jovem queria saber o que estava acontecendo, mas ele não queria ser visto como seguidor de Jesus. No entanto, quando eles viram aquele rapaz espreitando, os guardas o agarraram. Porém, em vez de dizer que ele estava seguindo Jesus, ele preferiu deixar o lençol e sair nu pela rua. Veja que coisa! Ele tinha mais vergonha de ser associado como um seguidor de Cristo do que andar pelado na rua, gente. Aí, a gente fica pensando, será que nós não temos, assim, em situações que, na verdade, temos uma atitude similar a essa, no sentido de preferir uma outra coisa a ser identificado como alguém que segue a Cristo? Quando você está em certas companhias, será que você fala o nome de Jesus? Ou, de repente, você fica ali, dependendo da situação, da pessoa, você prefere, sabe, não mencionar nada, nem agir como um cristão. Você já percebeu que muitas vezes não se ora antes de comer num restaurante? Não, porque isso pode parecer muito estranho. Não, vou ficar com vergonha. Olha, isso não é o mesmo que esse jovem fez, sair, né, com receio de ser identificado como alguém que segue a Jesus? Quando a gente às vezes vai para uma entrevista de emprego, quer de repente parecer alguém influente, a gente não tem vergonha de citar certos nomes aí que podem ser importantes, mas por alguma razão, dizer que a gente é amigo do Criador do Universo parece que não é uma boa ideia. Na verdade, queridos, nós acabamos negando abertamente ao Senhor quando a situação às vezes esquenta. Em vez de você preferir uma injeção na testa, embaixo na unha, ou fazer como aquele jovem, né? Correr nu na rua, não faça isso. Deixa que Deus seja o seu amigo, que Ele cubra você com o manto dele. Porque ter Jesus como seu amigo vai fazer toda a diferença e vai lhe trazer liberdade. Que Deus abençoe você e até amanhã.